Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos trabalhar um degradê para iniciantes de uma maneira super fácil, utilizando pouquíssimos produtos. Então se você quer aprender a fazer um olho como esse, continue assistindo o vídeo, mas antes disso, já deixe seu like, se inscreve no meu canal e ative as suas notificações para receber mais vídeos como esse. Então, bora comigo! Vou utilizar então o corretivo líquido da Bitarra. Vou aplicar ele em toda a pálpebra, isso vai ser a base do meu esfumado. Vou vir com a minha esponjinha úmida e vou desmarcar a minha pálpebra, vou desmarcar o corretivo. Lembrando que essa pele eu ensinei no vídeo anterior, então vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Feito isso, agora eu vou vir com a minha paleta de sombras, a que eu tô utilizando é da Ludurana. Ela é muito versátil para quem tá iniciando, tem várias tonalidades. Vou vir com a sombra branca e vou vir com o pincel de depositada macrilã e vou começar a aplicação no canto interno dos olhos. Então, ó, a gente aplica retirando bastante o produto, ó, deixando bem pozinho para poder pigmentar melhor. E aí eu vou começar a depositar no canto interno dos olhos. Vou depositando e já vou automaticamente desmarcando, tanto a região bem interna quanto próximo à sobrancelha. Do outro lado a mesma coisa, deposito e já vou desmarcando. Depois que eu finalizei a aplicação da sombra branca, eu vou entrar com uma segunda tonalidade. Vou utilizar o próprio pó da selagem, tá? Pó da Vult na cor número 2, o mesmo pincel de depositar. E onde eu finalizei com a sombra branca, eu vou aplicar a sombra nude, né? Vou aplicar o pozinho nude, depositando para criar um degradê. Vou depositando e automaticamente desmarcando. Essa sombra eu vou trabalhar mais na região da pálpebra móvel, não preciso subir tanto com ela. Vou vir com mais uma tonalidade, agora um marrom clarinho, para fazer o fundo do meu esfumado. Vou vir com o pincel de esfumado MV05, que é o pincel da mais vaidosa, e vou fazer primeiro a marcação do meu côncavo. Isso é ótimo para a gente designar um limite de esfumado. Então a gente vai vir com o pincel, vai dar uma leve pressionada no canto externo dos olhos e vai marcar o côncavo. Aonde afundou é o nosso côncavo, que é a nossa estrutura óssea. Pode empurrar que não dói. Assim fica muito mais fácil porque vai te dar um limite de esfumado. Então você vai saber que a partir do côncavo para cima vai ser esfumado e do côncavo para baixo onde a gente vai depositar a sombra. Então assim fica muito mais fácil. Então a gente depositou do côncavo, finalizamos a parte externa dos olhos, tá? Fechamos até ali a região do meu último cílios natural e agora eu vou começar a esfumar. A partir da borda da sombra em movimentos circulares e levemente eu vou alongar esse esfumado, esfumando ele para fora do meu olhinho, para fora em direção à região da sobrancelha. Para dar esse efeito mais alongado, depois que eu finalizei o esfumado, eu venho dando acabamento e vou levemente alongando o meu esfumado em direção ao final da minha sobrancelha. Isso vai dar um efeito mais alongado nos olhos. Vou vir com esse meu pincelzinho, ele é um pincelzinho maior de esfumada macrilã, que ele é ótimo para dar acabamentos. Caso não ficou bem desmarcada a tua sombra ou ficou alguma marcação do pincel, ele é ótimo para dar um polimento, dar um acabamento legal na sombra. Ele é muito bom para quem está iniciando, pois facilita muito o esfumado. Agora para fazer a parte inferior, vou vir primeiro com uma leve iluminação dentro da linha d'água. Vou utilizar um corretivo bem clarinho. Pincelzinho lápis, que é ótimo para depositar dentro dos olhos, vou aplicar dentro da minha linha d'água, tá? Não tô utilizando o branquinho, prefiro o nude do corretivo, pois fica esse efeito iluminado, mas mais natural. Depois que eu apliquei dentro da linha d'água, eu vou utilizar esse mesmo produto, aplicando rente à linha dos meus cílios. Isso vai ser a base do meu esfumado inferior, então ele vai pigmentar com muito mais facilidade.
Depois de dar acabamento com o corretivo, eu vou vir com um pincelzinho de precisão da Macrylan. Vou voltar com as mesmas tonalidades que eu utilizei em cima para fazer o esfumado inferior. Então, eu vou começar a depositar primeiro. Então, eu vou aplicando, dando leve batidinhas na sombra. Depois que eu depositei, aí eu posso dar uma leve esfumadinha. Movimento para lá e para cá. Para deixar mais marcado o olhar e fazer um degradê bem mais bonito, eu vou utilizar uma segunda tonalidade, vou vir com um marrom escuro para intensificar a marcação do meu esfumado. Vou trabalhar ele apenas ali na região do canto externo. Agora, para intensificar a marcação do meu côncavo, eu vou voltar com o meu pincel de esfumar, vou utilizar o mesmo marrom que eu utilizei no esfumado inferior e vou dar mais profundidade no meu côncavo. Vou aplicar no mesmo processo, acompanhando o formato natural ali do côncavo, depositando a sombra sem avançar, utilizando os parâmetros de limite que eu já criei. Como eu tenho uma segunda tonalidade de fundo, então eu vou aplicar somente no côncavo, vou tirar o excesso de sombra no pincel e vou esfumar pela borda do côncavo a sombra para unir as duas cores. Assim, automaticamente, a gente vai ter criado um degradê, trabalhando com mais profundidade na região do côncavo e deixando o marrom mais claro de fundo. Gosto sempre de voltar com esse pincelzinho de esfumar maior da Macrylan para dar acabamento, para unir os esfumados tanto inferior quanto superior e para deixar o esfumado mais alongado. Para modificar um pouco essa make, agora a gente vai trabalhar com glitter, a gente vai trabalhar com Reflect. Vou fixar ele apenas com a bruma líquida da Fina Severina, essa é a bruma de vitamina C. Então vou aplicar focando mais a região da minha pálpebra, deixo secar um pouquinho e vou vir com o Reflect, que são aqueles brilhinhos mais fininhos. Esse que eu vou utilizar é na cor Pérola. E eu vou aplicar ele dando leve batidinhas. Então vou primeiro iluminar a parte alta da minha sobrancelha, bem abaixo do arqueamento dos dois lados, trazendo um ponto de iluminação. Depois disso, eu vou aplicar um pouco mais do glitter e vou trabalhar ele no canto interno dos olhos para criar mais um pontinho de luz e para abrir um pouco mais o olhar. Para dar acabamento na maquiagem, agora eu vou utilizar o delineador em gel, junto com o diluidor da Face Beauty. Vou utilizar ele para dar acabamento. Vou fazer apenas um delineado rente à linha dos cílios. Delineado gatinho eu ensinei no vídeo anterior, então eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira utilizar esse mesmo processo de esfumado com o delineado gatinho, fica lindo também. Então eu vou vir com um pincelzinho bem fininho de delinear e vou acompanhar só o processo rente à linha dos meus cílios. Eu vou fazer um traçado, não vou puxar gatinho e nem vou esfumar o final dos meus cílios, vou fazer apenas acabamentos. Agora eu vou fazer a aplicação dos cílios postiços, apliquei somente a colinha na haste, vou dar um tempinho de espera, já vim com outro ladinho colado, agora eu vou aplicar esse outro junto com vocês. Então quando a cola estiver no ponto, a gente vai pegar
do pelinho e bem rente aos nossos cílios eu vou colar primeiro a partezinha do meio. Se fixou é porque a cola já estava no ponto, então vai ser muito mais fácil de colar. Depois a gente só vai ajustar conforme o nosso olho, tanto a parte externa quanto a parte interna dos cílinhos, fixar certinho, se certificar que não tem nada fora do lugar, esperar secar e tá pronta a finalização dos cílios. Agora, para dar acabamento nos meus cílios naturais e unir os cílios postiços com ele, eu vou vir com a máscara de cílios da Trópico, da Ruby Rose. Vou aplicar somente nos meus cílios naturais. O aplicador dele é super fininho, então facilita bastante o processo. Vou aplicar tanto nos cílios superiores, quanto dar acabamento nos inferiores também. Agora eu vou vir com um pincelzinho de precisão, sombrinha preta, e vou intensificar o meu esfumado inferior, trabalhando com a sombrinha preta só no canto externo dos olhos. Ele fica muito mais bonito e vai dar um acabamento super legal com os cílios. Agora, para finalizar essa produção, vou aplicar apenas um balme nos lábios. E depois vou aplicar um lip tint para dar aquele efeito coradinho. Não vou utilizar batom dessa vez, vou trabalhar uma proposta um pouco mais natural. Esse lip tint que eu estou utilizando é da Face Beauty, a cor Winnie. Ele é maravilhoso, deixa um efeito super bonito. Vou aplicar bem ali no centro dos lábios e depois vou dar uma leve desmarcada com o próprio dedo mesmo. Gosto de marcar o arquinho do cupido, pois dá esse efeito da boca mais volumosa. Então, pessoal, esse foi o resultado da make de hoje. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou e o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e até breve!